E aí, guerreiros e guerreiras, professor Hugo Dias aqui na área. Hoje, carnaval, né? Mas o HD não deixou você sozinho. Estamos aqui hoje disponibilizando aulas para vocês, para que você não perca o seu foco, tá? Nada contra aquele camarada que foi descansar, foi curtir o seu carnaval, lógico, com moderação e com responsabilidade. Mas o HD não pode deixar os seus alunos sozinhos e a galera que não vai curtir o carnaval, aquele cara que está em casa concentrado, preocupado com o seu carnaval. Então agora vocês vão ficar com uma aula de português com o professor Chiquinho Tabosa, tá? Ele vai falar hoje sobre o assunto crase, né? Focado mais no concurso da Guarda Municipal de Maceió, tanto da Guarda Municipal de Maceió como a Guarda Municipal de Marechal. Professor, eu vou fazer outro concurso. Posso assistir essa aula? Claro que você pode. Português cai em todo concurso público, tá? Então, espero que vocês curtam seu carnaval da melhor maneira possível, estudando, descansando, e o HD não poderia deixar passar em branco e deixar você sozinho. Aproveite muito sua aula, preparei esse evento aqui com o maior carinho do mundo, beleza? Boa aula, bom carnaval e boa aprovação em 2023. Valeu! Fala, meus queridos! Olha eu aqui mais uma vez, Francisco Tabosa, e dessa vez aqui no HD Cursos para falar sobre crase, aquele assuntinho amado dos concurseiros. Mas veja bem, tá? A gente vai explanar muita coisinha aqui, eu vou aprofundar muita coisa, porque crase, meus amores, é acentuação que não segue regra de acentuação, é um fenômeno da regência. Antes de mais nada, bora diferenciar isso aqui. Olha, a crase, enquanto a acentuação só diz respeito ao acento grave. Isso aqui, ó. Isso não é a crase, isso é o acento grave que se encontra aqui no A. O acento grave apenas indica que esse A é composto por um A, preposição, mais um A, que é artigo. Apenas isso. Sempre a crase é a contração de uma preposição mais um artigo ou de uma preposição mais os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela ou aquilo. É isso. Aquele, aquela ou aquilo. A crase é sempre uma contração de preposição mais artigo ou um desses pronomezinhos. Fica com isso na cabeça. Alguns dos macetes de crase, eles ajudam muito. E sendo bem sincero, nas provas de concurso de vocês, se vocês não aprenderem crase até elas, vai no macete. Vai ajudar muito. Mas não é o suficiente. Se realmente cair uma questão mais complexa de crase, você tem que entender regência. Crase, em outras palavras, é regência. Quando é que vai acontecer crase? Quando a gente puder justificar a preposição e o artigo ou o pronome. Quando não for possível justificar um dos dois, não tem crase. Quando um dos dois for facultativo, a crase é facultativa. Se os dois forem facultativos, também, tá? Quando um dos dois forem proibidos, a crase também é proibida. Fica atento a isso e bora lá, sem muitas delongas. Ó, o que é crase? Fenômeno da regência. Tá aqui toda essa definiçãozinha que eu passei para vocês. Regência. Crase é regência. Crase é regência. Manda para mim aquelas listas, 50 dicas para nunca mais errar a crase na sua vida, que eu mostro como as listas também falham. Elas erram também. Essa superposição é marcada pelo acento. O acento é somente a marca gráfica ali. A crase não segue regrinhas de acentuação. É um caso à parte. Bora lá. Essa teoria, essa parte básica aqui, é apenas a obrigação, é apenas a necessidade de existir os dois fenômenos. Olha só, quando não usar crase? Bora justificar essas questões aqui, ó. Antes de palavras masculinas. Por quê? A crase é o encontro de preposição mais artigo. A preposição tem que ser obrigatória, mas o artigo também tem que ser obrigatório. Se a palavra masculina, o artigo que acompanha é um artigo masculino. A lógica é simples. Também não é qualquer artigo que acontece a crase. A crase só acontece no a ou no as. Com palavras masculinas, o artigo é um artigo masculino. Então não vai ter crase. Na prática, se eu digo assim, ó, preste atenção, vou à praia.
aqui tem uma preposição regida pelo verbo ir e tem o artigo que antecede o substantivo feminino praia. A partir do momento que você troca aqui praia por uma palavra masculina, temos aqui, ó, vou, deixa eu mudar a cor da caneta, ao mar. Você muda aqui o que antes era uma contração de artigo e preposição para uma combinação de artigo e preposição. O a vira ao. Antes de palavras masculinas não tem crase. Por tabela, você já está entendendo que eu tenho que ter o artigo. Se eu substituir o artigo na realidade, que aqui é definido por um indefinido, também não vou ter a crase. Olha só. Vou a uma praia. Nunca você vai ter uma dupla colocação de artigos. Esse a não é artigo. Esse a é preposição. O artigo é o indefinido aqui. Já que você não tem o artigo definido, você também não tem como contrair, não tem como formar a crase. Não vai ter crase antes de artigo indefinido. Vou a uma praia qualquer. Note, ainda que seguindo a mesma lógica, eu ainda tenho que justificar o artigo. Se somente a preposição for obrigatória e o artigo não existir, ou for outro artigo que não, o a ou as, não tem crase. Fechou? Mas, bora lá, meus amores, bora dar continuidade aqui, dando sequência. Chegou a tempo ao trabalho. Bom, tempo, masculino ou feminino? Masculino. Nesse caso, nem o artigo ele admite antes dele. Não é chegou ao tempo. Chegou a tempo, chegou no momento, tranquilo. Nem o artigo ele admite. Mas, só por ser masculino, você já sabe que não vai ter crase. Ou porque não vai admitir artigo, ou se admitir, é o artigo masculino. Matou. Olha só, exceto em caso que a expressão a moda de esteja implícita. Bora lá. A moda de é a forma de preparar. Isso é uma locução adverbial feminina. Mesmo que ela esteja implícita, ela pode justificar a crase, porque ela não vai estar antecedendo a palavra masculina. Ela vai estar antecedendo a expressão em si. Belezinha? Mas segura aí. A gente vai voltar a falar dessa parte aqui nessa questão de locuções adverbiais femininas. Segura a ansiedade um pouquinho. Antes de verbo, você também não tem crase. E a justificativa segue a mesma lógica. Por enquanto, nós estamos falando do artigo. Antes de verbo, não tem artigo. O artigo é a classe gramatical. Falei lá na aulinha de pronomes, quando eu listei as classes gramaticais. O artigo é a classe que antecede ou acompanha o substantivo. Se não é substantivo, não tem artigo. Se tem artigo, é substantivo, obrigatoriamente. Ou seja, se é verbo, não vai ter artigo antes dele. Não tem artigo, galera, matou, é isso aí. Não tem artigo. Antes de verbo não tem, não pode haver artigo. Fica com isso na cabeça. Então também não tem crase. É simples, é bem intuitivo, é bem direto. Antes de artigo indefinido, eu acabei dando um spoiler, né? Quando eu falei lá do primeiro exemplo, quando eu falei dessa questão que não pode haver crase se você não puder justificar o artigo, eu citei lá o artigo indefinido. Se você tem ele, você não tem o artigo definido, ou seja, não tem uma das condições basilares essenciais para a existência da crase. Levamos a mercadoria a uma firma. Uma é artigo indefinido. Se você retira a firma com crase, dessa vez é uma firma específica. A uma firma é uma firma qualquer. Meus amores, antes de expressão de tratamento, introduzida pelos pronomes possessivos vossa ou sua, ou ainda da expressão você. Tá, bora ir adiante. Não vai ter crase antes de pronome de tratamento. Essas expressões de tratamento são expressões que, na prática, têm valor de pronome de tratamento. Então, você pode considerar isso uma regra só. Antes de pronome de tratamento,
você não vai utilizar a crase, porque você não vai ter o artigo. Se não vai ter artigo, não vai ter crase. Olha lá a construção. Enviei. Quem envia, envia algo. O quê? 2 ofícios. A quem? A Vossa Senhoria. É uma expressão de tratamento, é um pronome de tratamento, não tem crase antes dele. É isso aí. Antes de pronomes demonstrativos, bora voltar para a teoria da crase. A crase acontece com demonstrativos? Sim. Aquele, aquela e aquilo. Com este, com esse, esta, essa, não acontece não. Então, se os demonstrativos não forem aquele, aquela e aquilo, não acontece crase. Se for aquele, aquela e aquilo, acontece desde que você possa justificar a preposição. Pegou a visão? Bora lá. Não me refiro a esta carta, sem crase, por conta do pronome demonstrativo. Antes dos pronomes pessoais, e aqui é bem direitinho, tá? Pronomes pessoais, se for do caso reto, como aqui é do caso reto, você não vai ter a crase. Se for do caso oblíquo, você não vai ter a crase. Qual a diferença? Você pode ter a preposição. O artigo, não. A preposição ela pode aparecer, isso vai depender da regência de algum nome ou de algum verbo que anteceda o pronome. Mas, ou o próprio pronome, no caso dos oblíquos tônicos. Mas a preposição, ou melhor, o artigo, você não vai ter. Já que você não vai ter o artigo, não vai ter crase. É condição obrigatória. Sem artigo, sem crase. Antes de pronomes indefinidos, observação, exceção do pronome outra. Ignorando o pronome outra, deixa ele para a gente falar depois sobre ele. Antes de pronomes indefinidos, você não tem crase. A lógica é bem parecida também. Já que o pronome indefinido, você não vai ter artigo definido antes dele. O único pronome indefinido que admite artigo definido antes dele é o outra. Se os outros não admitem, você perde uma das condições essenciais para a ocorrência da crase, não vai havê-la também. Direi isso a qualquer pessoa. Esse a é preposição. Dizer o quê? Isso. A quem? A preposição, qualquer pessoa. Quem diz, diz algo ou diz algo a alguém. Com o pronome indefinido, outra, pode haver crase, porque, às vezes, ele aceita o artigo definido. Dê um spoilerzinho de novo, né? Aceita o artigo. É o único. Então, esse caso é uma exceção. Olha só. As cartas estavam colocadas umas às outras. Os cartões estavam colocados uns aos outros. Uns dentro ou sobre os outros. Próximos aqui. Dentro dessa expressão, a gente consegue utilizar o artigo, mas é um caso excepcional. Dentro do macetão, antes de pronome indefinido, não tem crase. A única exceção, e você vai precisar ficar atento, é o outras. Chiquinho, e essa ideia de substituir por um nome masculino, cara? Isso sempre vai funcionar? Não. Isso nem sempre vai funcionar, mas na maioria dos casos, sim. Porque quando você troca o nome feminino pelo masculino, você vai trocar também os seus termos determinantes. O artigo, por exemplo, que era feminino, vai virar masculino. Então, a praia vira ao mar. Vai funcionar. Umas às outras, vai virar uns aos outros. Vai funcionar. Casos excepcionais para isso aí são casos nos quais, por exemplo, você possa ter a preposição até, e aí você pode ou não ter uma dupla preposição. São casos nos quais você tenha ali palavras que admitam de maneira facultativa o artigo. Exceções a isso são casos nos quais você possa ter, antes da palavra masculina ou da palavra feminina, algum termo implícito que interfira. Então, existem algumas exceçõezinhas. A gente vai matar isso melhor dentro das questões. Em via de regra, é só substituir a feminina pelo masculino. É macete. Macete funciona, mas uma hora dá errado. Tem que provar o artigo e a preposição. Se você conseguir provar a existência dos dois, mete a crase, senão não usa. Tá, quando não usar a crase no plural. Na realidade, aqui está impreciso, não é só no plural. Quando não usar a crase, quando o a estiver no singular,
antecedendo um termo no plural. Por exemplo, a mulheres. Olha a lógica e, novamente, galera, essa primeira parte é bastante falando sobre artigo. Se mulheres admite um artigo, o artigo que acompanha mulheres é o artigo plural. Se esse artigo não está no plural, é porque não é artigo, é só preposição. Preposição é invariável, não concorda com o termo. Artigo é variável, concorda. Se aqui está no singular e mulheres está no plural, não tem artigo. Se não tem artigo, olha o spoiler mais uma vez, também não tem crase. Pega essa visãozinha, tá? Busque sempre provar as duas coisas. Falei a vendedoras desta firma. Falar algo a alguém. Falei o quê desta firma. A quem? A vendedoras. A vendedoras quaisquer. Falei as vendedoras, são essas, específicas agora, quando eu acrescento o artigo. Se esse a estiver no plural, as vendedoras. A crase vai ser obrigatória, porque a preposição você já tem. Se você leva para o plural, o artigo você também vai ter. Se ele estiver no singular, é proibida. Pegou a visão? É isso aí. Meus amores, antes de expressões repetidas, dia a dia, por exemplo, não tem crase. Expressões repetidas, palavras repetidas, sem crase. Expressões tomadas de maneira indeterminada, é a ideia do artigo. Artigo definido é específico. Se não é definido, se não é específico, não admite o artigo definido, então também não vai ter crase. Antes de pronome interrogativo. Quando antes do a existir preposição. Observação, ressalva aí, até. O até, ele pode variar. Isso é o único caso dentro da gramática onde a gente vai poder ter uma dupla preposição. Vou mostrar lá nos casos especiais, casos facultativos. Mas, fora o até, em nenhum outro caso você vai ter uma dupla preposição. Sabe aquela redação onde você escreve o famoso para com? São duas preposições? Pode não, tá? Ou é para ou é com. A mesma coisa para cá. Se antes do a você tiver alguma outra preposição, lembre-se, você não pode ter duas preposições. Então esse a é somente o artigo. Se é somente o artigo e não tem a outra preposição a, então não pode ter crase. Os papéis estavam sob preposição à mesa. Os papéis estavam sob o computador. Olha só, apenas o artigo. Dessa vez, quando eu vario, o artigo varia junto para concordar com o termo ao qual se refere e, obviamente, a preposição não. Essas são feitas, às vezes, olha aqui, a preposição até. Olha aqui, ó. A água inundou a rua até a casa de Maria. Até próximo à casa de Maria. A água inundou a rua até a casa de Maria, até inclusive a casa de Maria. Olha isso aqui, ó. Chegou perto da casa de Maria. Com crase, você tem a dupla preposição. Sem a dupla preposição, a água inundou inclusive a casa de Maria. Já é dizendo a crase de Maria, olha. Case, crase, case, crase, case, crase. Não, meu Deus. Foi, trava a língua ou não? E agora a gente vai brincar de facultativo. Antes de eu passar, eu preciso que você tenha entendido nesse momento essa obrigatoriedade de provar artigo e preposição. Em todos os casos que eu falei para vocês que a crase não pode acontecer, eu falei de casos em que eu não posso justificar ou a preposição ou o artigo. Essas são feitas aos pronomes aquele, aquele e aquilo, mas segue a mesma lógica. Se tiver o pronome, você ainda tem que provar a preposição. Se você não pode justificar um deles, se é proibido, não tem crase. Se um deles é facultativo, a gente entra aqui nos casos facultativos. Antes de nomes próprios femininos. Nomes próprios? Marta, por exemplo. O nome próprio já é definido por si só. Você não precisa do artigo acompanhando. Então, por exemplo, quando eu pego o verbo pagar, regência do verbo pagar.
O verbo pagar, ele é transitivo direto quando se refere a instituições, contas. Paguei a conta de luz. E ele é transitivo indireto quando se refere a pessoas. Paguei a dona da mercearia. Paguei ao dono do mercadinho. Observe, a regência da preposição se justifica com o verbo. Primeiro ponto. Mas, se e somente se a gente aqui dentro dessa ideia do verbo pagar acaba por usar o nome próprio, o artigo antes do nome próprio é facultativo. Está correto, paguei a Maria, e está correto, paguei a Maria, com ou sem crase. Está correto, paguei a João, sem crase, ou melhor, sem crase nunca vai ter, tá? João é masculino. Mas sem o artigo ou com o artigo. As duas formas também estão corretas. Pega essa visão, tá? Olha o exemplozinho aqui, já acabei passando em português. Antes de um nome de pessoa, pode-se ou não empregar o artigo a. A Marisa é uma boa menina, ou Marisa é uma boa menina. Bom, se o artigo é facultativo, já está batido, a crase também é facultativa. Ó, quando o nome próprio vier acompanhado de uma expressão que o determine, bom, artigo determinado, adivinhou? Pegou o bizu? Haverá crase porque o artigo definido estará presente. Dedico esta canção à Candinha do Major Quevedo. Não é qualquer Candinha, é específica. Aquela Candinha do Major Quevedo. Determinou, meteu o artigo. A preposição já é obrigatória, usou o artigo agora de maneira obrigatória, já que a expressão é determinada, mete a crase. Antes de pronome adjetivo, possessivo, feminino, singular. Pronome adjetivo ou pronome substantivo, tá? Isso aqui pouco importa, desde que ele seja possessivo. Antes de pronomes possessivos, a crase ela também facultativa. Olha um exemplo. Vou usar uma frase que eu já usei. O famoso poeta português deu ao seu velho amigo de infância 2 longos trabalhos, 2 longas obras. Só vou substituir aqui para ficar mais prático. Em vez de o famoso poeta português, vou botar ele. Ele deu ao seu velho amigo de infância 2 longas obras. Aqui, galera, eu tenho um pronome possessivo, seu, que atua como pronome adjetivo. Já mostrei isso lá na aula de pronome. Aqui, eu posso quebrar este ao, já que o artigo é facultativo. Ele deu a seu velho amigo de infância, está correto também. Ao seu velho amigo de infância ou a seu velho amigo de infância estão certos. Se eu substituo seu velho amigo por sua velha amiga, a crase ela é facultativa. Posso ou não ter artigo, posso ou não ter crase. Ele deu a sua velha amiga ou a sua velha amiga com crase. As duas formas estão corretas. O artigo é facultativo. Olha só, a minha cidade é melhor que a tua. Ó, dentro da construção aqui, a gente tem uso acento indicativo de crase com pronome substantivo pode ser feminino singular. O uso acento indicativo de crase não é facultativo. Conforme o caso, será proibido ou obrigatório, tá? A minha cidade é melhor que a tua. Artigo apenas, não tenho nada que justifique a preposição. É melhor que a tua. Comparativo. Aqui também, apenas o artigo, não tem preposição. Não tenho como justificar a crase em nenhum dos dois. É proibido, já que eu não tenho, em nenhum dos dois casos, a preposição. O acento indicativo de crase é proibido porque, no masculino, ficaria assim. O meu sítio é melhor que o teu. Não há preposição, apenas o artigo definido. Ele está substituindo aqui, ó.
o A pelo o A pelo O. Basicamente o que eu falei é só o artigo. Se eu não tiver a obrigatoriedade da preposição, tiver apenas o artigo, não tenho como ter crase. Chiquinho, pronome possessivo, você falou tanto faz ser pronome adjetivo ou pronome substantivo. Sim, havendo pronome possessivo, o artigo ele é facultativo, justifica a preposição. Nesse caso aqui, não tem como ser facultativo porque você não tem preposição. Se não dá para justificar, ela é proibida. Se você tem preposição, o pronome está atuando no lugar de um substantivo, acompanhe o pensamento comigo. Se o pronome está atuando no lugar do substantivo, o artigo está acompanhando o pronome, substantivando. Então, o artigo está ali atuando como obrigatório, a crase vai ser também. Mas é isso. Sempre haverá crase em locuções prepositivas. Locuções prepositivas, adverbiais ou conjuntivas femininas. Sim, sempre haverá crase. À luz desse pensamento, com crase. Tá? Fechou? A queima-roupa é locução adverbial feminina de modo. A maneira de, locução adverbial feminina. As segs, tudo isso aqui na realidade é locução adverbial feminina, tá? E todas elas acraseadas. Locuções adverbiais, os diferentes sentidos que o advérbio possa atribuir. Modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, confirmação, companhia, instrumento. Tá, são mais de 150. Não viaja, não tenta decorar todos não. Só lembra que são circunstâncias. Locuções prepositivas, se estiverem ligando palavras dentro de uma mesma oração. E conjuntivas, se estiverem ligando orações dentro do mesmo período. Ou períodos. Sempre haverá crase em locuções que exprimem uma hora determinada. Tem uma diferençazinha nesse uso ou não da crase para indicação de horas. Mas, desde que seja hora determinada, sim, sempre haverá crase. Ele saiu às 13 horas, precisamente às 13 horas. Tá? Ou seja, 1 da tarde. Quando a expressão a moda de ou a maneira de estiver subentendida. No banquete, serviram lagosta a termidor. A moda de termidor. Volta para a regra anterior. Locução adverbial feminina. Fechou? Quando as expressões rua, loja, estação de rádio, etc. estiverem subentendidas. Etc. Sim, palavras femininas subentendidas. Deixa eu deixar uma coisa mais clara aqui. Subentendido é elipse. A elipse é a omissão de um termo facilmente compreendido. Por exemplo, é muito comum que ocorra elipse no sujeito. Se eu digo assim, fui à praia. Quem foi à praia? Eu. Você vai matar sujeito elíptico, sujeito implícito, sujeito semântico. Vai matar é facilmente, tá aqui ele. Para botar outra construção. Nesta sala há 2 pessoas. Naquela outra, 15. Quais palavras estão implícitas? Observa aqui, Nesta sala, naquela outra sala, há 2 pessoas, há 15 pessoas. Preciso repetir os termos? Não, né? Dá para omitir eles e ainda assim é facilmente compreendido. Isso é uma elipse. A elipse demarca a omissão de um termo facilmente compreendido. É comum que ocorra no sujeito, mas pode ocorrer também em outras palavras. Se houver elipse de uma palavra feminina, pode justificar uma crase. Olha o caso aqui, Dirigiu-se a Marechal Floriano. Bom, será que é ao Marechal Floriano a pessoa mesmo? Não, né? A rua Marechal Floriano. Fomos a Renner. A loja Renner. Tá aqui, implícito. Não precisa necessariamente falar, porque ela está lá no enunciado. É facilmente dedutível pelo leitor. Quando está implícito uma palavra feminina, é justamente isso aqui, o que ele falou acima. É basicamente isso aí.
Galera, quero que vocês parem agora e prestem atenção no que eu vou dizer. Tudo isso aqui que eu falo de crase, todas essas dicas, todas essas regras, elas são bem pontuais, bem objetivas. Vai servir para você estudar a crase, vai. Mas, se você chegou até esse ponto e você vai olhar para mim e dizer, professor, não entendo crase, mas sou bom em regência. Não é não. Professor, sou muito bom em crase, só não entendo regência. Também não é não. Crase é regência. Eu estou tentando justificar tudo isso aqui da ocorrência da crase falando da regência, pegando essas regras e puxando a regência para justificar. Só que se você está com dúvida, você não vai revisar crase vendo apenas as aulinhas sobre crase. Você vai ter que ir lá para regência. E regência vai mexer com transitividade e sentido dos verbos. E dos nomes também, tá? Obviamente. Então, quando eu vou mexer com transitividade e sentido, eu vou justificar a obrigatoriedade ou não ali da preposição. É importante isso. Foca. Vai lá dar uma olhada, vai lá dar uma revisada e depois volta para cá. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda para o professor Hugo que ele me passa, mas por enquanto, ficamos por aqui. Um beijão no coração e, como diria o Pernalonga, até a próxima, pessoal. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.